noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Aqui estamos, mais esta noite de estudos espíritas, buscando sempre sintonizar com as mentes sadias, amorosas, gentis, que sempre buscam nos ajudar nesses momentos e em todos os momentos, mas em especial quando aqui temos um propósito no bem. Então, vamos falar sobre um espírito que encarnou, reencarnou várias vezes aqui no nosso orbe, no nosso lindo planeta Terra, esse planeta azul. E esse espírito, ela é muito especial. É um espírito que nos traz exemplos de vida eterna. Espírito conhecido como a Condessa Paula, que de fato era uma condessa, pertencia a uma estirpe alta, era uma nobre, mas ela não era só uma nobre. Ela tinha a sua nobreza espiritual, que transmitia através dessa condição de ser caridosa na essência, conforme o seu Osmar leu para todos nós aqui. Ela pensava, ela falava, ela agia de acordo com os mandamentos do Cristo, com a moral do Cristo. Então nós temos aqui a Condessa, que era uma linda jovem, rica, muito rica, e também ela era considerada, colocando no presente, inclusive por Allan Kardec, um modelo de qualidades intelectuais e morais. Por aí nós podemos avaliar a condição espiritual dessa irmã, que está bem além de nós, na sua elevação moral. Ela veio a falecer aos 36 anos, muito jovem, em 1851. Deixou na memória daqueles a quem muito ela ajudou, deixou essa memória sempre abençoada. Quando lembravam dela, lembravam do bem que ela realizou. Então imaginemos um espírito que reencarna, que recebe de Deus um envoltório através de seus pais, um envoltório físico, nessa condição de uma classe privilegiada, e notemos que ela não se iludiu com isso, o que de fato ocorre com a maioria de nós. Claro que não são todos, mas a grande parte de nós, há uma grande ilusão que nos envolve e nós começamos assim a fantasiar, se é que assim podemos nos referir, a tudo que se refere a nós. Porém, com a Condessa Paula, isso não aconteceu. A Condessa, ela tinha, de fato, a caridade material, mas não só a caridade material. Ela tinha também a caridade do coração, que é considerada a caridade moral a mais difícil de se praticar. Porque é muito mais fácil, muito mais simples, não é que não tenha o seu valor, claro que tem. Mas o que nós aqui estamos querendo dizer é que é muito mais tranquilo nós pegarmos 1 quilo de alimento, seja o que for de material, e doar. É bom, é ótimo, mas se nós fizermos isso, nos envolvendo com a espiritualidade amiga e percebendo as questões íntimas daquele ou daquela a quem estamos sendo ou a intermediária do amor de Jesus, aí estaremos praticando essa condição que é sine qua non, que é a moral. Porque nós não levaremos a esse coração nenhum tipo de humilhação.
estaremos nos colocando diante daquela oportunidade de nós servirmos, porque quando nós ajudamos alguém, nós é que estamos sendo auxiliados, porque aquele irmão, aquela irmã está nos dando a oportunidade de servirmos, de sermos úteis a Deus e a Jesus. Então essa irmã, ela tinha, a sua beneficência era inesgotável, ela nunca parou de ajudar. Inclusive, quando ela conseguia se libertar daqueles compromissos domésticos, porque tinha muitos compromissos, imaginemos a esposa de um conde. Quantas reuniões de pompas ela tinha que participar, e ela participava, ela cumpria com o seu dever. Quantos ela não recebia em seu palácio, sempre com aquela nobreza, sem se corromper. Mas no tempo que ela conseguia ter liberto desses compromissos, ela ia ao encontro dos irmãos desafortunados. Mas ela não fazia isso aguardando nenhum tipo de vanglória. E olha que ela enxugou muitas lágrimas. Deus sabe como aqui está falando. Muitos desesperos foram acalmados por essa irmã. E não tinham as testemunhas que muitos gostam que outros vejam. Não, as únicas testemunhas além de Deus e da espiritualidade era a própria pessoa, o próprio irmão ou irmã que estava ali sendo beneficiado. E ela buscava não só fazer essa caridade mais simples, como aqui colocamos, mas ela tentava descobrir os infortúnios que visitavam esse espírito encarnado. Ela buscava fazer com que aquela pessoa tivesse o moral, o ânimo elevado. Então ela fazia tudo para agir sem humilhar. E ela conseguia. Por quê que ela conseguia? Porque ela tinha a nobreza do espírito. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos aqui abrir um parênteses. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, fala sobre os infortúnios ocultos. Essa mulher, essa condessa, também é citada. E vejamos que ela ia a esses lugares onde naquela época tinha muito sofrimento, muita miserabilidade, pobreza extrema. Ela se vestia de maneira simples, embora condessa, porém sempre cuidada. Vestir-se simplesmente não quer dizer estar descuidada. Ela era simples, porém cuidada. E ela então, ela ia naquelas casas mais sórdidas, com aquela aparência mais difícil. Ela então ia com aquela carruagem, aquele que manobrava a carruagem era alguém da sua confiança, dentro do palácio, e naquela carruagem ela tinha tudo naquela carruagem. Todos os alimentos que ela já sabia serem úteis, também guloseimas, doces, porque onde ela ia havia muitas crianças, então ela sempre levava esses mimos para agradar aquelas boquinhas que sofriam tanto de fome. Muitas das vezes as mães não tinham leite, secavam o leite pela deficiente alimentação que elas tinham. Então ela ia, adentrava aqueles ambientes com muito respeito, e ela ia ter com aquela mãe, que aqui a história do Evangelho conta, essa mãe muito magrinha, com muitas dificuldades físicas,
ela ia ter com essa mãe para acalmar aquelas dores, não só físicas, mas principalmente as dores morais e espirituais. Então ela falava dentro de um temperamento muito doce, consolando com palavras aquela criatura, e as pessoas que ali estavam, aquelas crianças e aquela senhora, não corava, não ficava vermelha, rubra de vergonha, não, se sentia como se ela fosse uma pessoa da família devido à sua conduta ser tão humilde diante daqueles que estavam infortunados. Porque também ela sabia que essas pessoas eram pessoas que tinham dentro dos seus corações também uma luta muito grande, e elas só estavam naquela condição de miserabilidade pela dificuldade enfrentada naqueles lugares que na época era a Europa. A Europa já foi muito pobre, já teve muitos problemas. Hoje nós vemos uma outra situação, mas passou por muitas dificuldades. E ela buscava compreender o que estava por trás daquela dor que aquela mãe apresentava, e nesse caso ela sabia que havia um pai. O marido dessa senhora estava hospitalizado, estava muito doente, e ela acalmava o coração dessa mãe, levava agasalhos também, porque o frio sempre muito intenso, e ela então acalmava e falava: ireis agora ter com seu marido, vou levar a ele uma tranquilidade para que ele saiba que tudo aqui está indo bem. Então ela ia ao hospital e ela levava aquele consolo para tranquilizar aquele coração paterno em relação à sorte da família. Mas estava lá aquela viatura que sempre ela se utilizava para entregar aos infortunados tudo aquilo que eles precisavam, acalmando o estômago da fome. E essa mulher levava com ela a sua filha. Ela não ia sozinha, ela levava a sua filha, porque ela não só se preocupava em dar a educação formal, o intelecto, que é muito importante, mas também ela queria que a sua filha também se transformasse num espírito cujo amor deveria e era também dedicado ao próximo. Ela ensinava a caridade, porque essa é a função de um pai e de uma mãe, de um responsável por alguém, é encaminhar aquela criança, aquele espírito que retorna para Deus. E o que isso quer dizer? Espiritualizando aquele ser que ora nós recebemos em nosso lar, através ou não do nosso ventre, mas é aquele ser que nós nos responsabilizamos, não para tornar esse ser mais egocêntrico, mais bibelôs, como muitos fazem, como se fossem bonequinhos e bonequinhas. Não é essa a função. Nada contra, claro que nós nos sentimos felizes em dar o que há de melhor dentro da nossa condição, mas o principal é ensinar aquele ser reencarnante que é filho de Deus e que Deus nos confiou por um tempo, para ensiná-lo a se aproximar das leis do nosso Pai Altíssimo, reverenciando, a fim de que, quando esse ser desencarnar, porque um dia ele segue a sua viagem evolutiva, ele sairá melhor, mais lúcido, mais equilibrado. Não é fácil essa tarefa, talvez seja mais árdua, porém é muito compensador quando uma mãezinha, um paizinho, um responsável assume essa postura, como a Condessa Paula fez com a sua filha.
E a sua filha então acompanhava a sua mãe. Sua filha já era uma adolescente de seus 12 anos, e ela então ia aprendendo a praticar a beneficência, e sua mãe então conversava muito com ela e a ensinou para que ela também começasse a aprender a tecer roupinhas infantis, a fim de que algo dela, do seu magnetismo, pudesse ser doado para criancinhas necessitadas. E todos esses ensinamentos moralizantes, espiritualizantes, a Condessa Paula fazia, sempre preocupada com o próximo e sempre muito lúcida, equilibrada, com aquela postura de uma verdadeira dama, de uma dama com uma estirpe moral que vai além daquilo que a maioria de nós entendemos. Porém, quando ela voltava ao seu palácio, ela logo ia resolver tudo de maneira a não contrariar a sua posição. E ela, em um dado momento, ela recebe em sua casa uma senhora que bate as portas e vão abrir. Quando essa senhora entra, muito humilde, vendendo algo que ela tinha tecido, tinha feito, ela olhou para a Condessa e a reconheceu. Então ela quase se abaixou para reverenciar devido ao seu coração grato. Mas a Condessa pediu a ela: silêncio, não diga a ninguém que aqui estou. Isso não é para ser dito. Então aquela circunstância imprevista fez com que essas suas protegidas compreendesse que é preciso fazer silêncio e não exaltar, porque a própria benfeitora, que era a Condessa Paula, não aceitava a exaltação, aquilo que ela fazia com o coração, é a caridade moral. Então ela pedia para não falar a ninguém, a ninguém. Então manteve-se essa situação ao longo de sua vida curta, pois, como aqui já foi dito, aos 36 anos ela desencarna, deixando esse legado para todos nós, que hoje aqui estamos comentando, mas pode ser lido, pode ser estudado em seus lares, que está no Evangelho e aqui no livro O Céu e o Inferno, que também é muito interessante nós lermos para irmos nos detalhes das respostas que ela deu diante da evocação. É o capítulo 2, Espíritos Felizes, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, dando continuidade, ela continua falando que nada na Terra, porque o que ocorre? Ela fala em termos de comparações, tudo para o local que ela foi ao desencarnar, com o espírito feliz que era, e ela assume isso sem nenhuma vaidade, com simplicidade. Ela assume a felicidade que ela conquistou. Então ela começa a fazer comparações com o que ela lá presenciava nesse plano. Ela chama de mundo, nesse mundo em que ela lá estava. Então ela falava que não tem como comparar as mais esplêndidas festas terrenas que são ostentadas pelos ricos paramentos que aqui nós vemos acontecer, com aquelas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho que as vossas vistas, ela diz, não suportariam. E esse brilho, ela explica que é o apanágio da sua pureza. O que seria isso? Seria porque esses espíritos foram criados agora por Deus? Então eles são puros? Não, não é nada disso. A doutrina espírita nos explica que essa pureza é algo a ser conquistada pela purificação do ser.
são espíritos que foram criados por Deus, habitaram planetas primitivos, planetas onde é realizada as primeiras reencarnações, nossa, como espíritos pertencentes já à fase hominal, como Joana de Ângeles nos ensina. Então foram seguindo adiante, passaram para o planeta de provas e expiações, é o que nós hoje estamos fazendo aqui, habitando, estamos resgatando um passado, aprendendo, aprimorando, se autoburilando, para um dia nós estarmos habitando um planeta regenerado. Por isso que nós tanto falamos do processo de regeneração. Então, ela então diz que nada se compara, esses espíritos cujo brilho nos ofuscaria a visão, eles se purificaram pelas suas existências, a sua trajetória evolutiva foi de uma tal maneira que eles conseguiram se limpar das suas escamas, das suas dificuldades morais e espirituais. Quando nós nos referimos a espíritos dessa ordem, nós muitas das vezes, por falta de estudos ou por falta de reflexão, que não basta estudar o espiritismo, não é só ler e estudar, é preciso um terceiro passo, é preciso fazer reflexão, parar, pensar, tentar jogar um fio luminoso para o mais alto que pudermos, para absorvermos certas ilações, certas ideias que eles, vendo a nossa boa vontade, eles nos ajudam, eles não deixam a gente sem ter um rumo, absolutamente. Então é preciso reflexionar. E esses espíritos, eles conquistaram essa pureza, no sentido de se purificaram ao longo de milênios. Nós não temos como calcular, como medir tempo nesses casos, porque nem sequer nós temos ideia de quanto tempo nós temos para sermos hoje, estarmos hoje como nós nos apresentamos. Então ela diz que nada aqui na Terra tem como ser comparado a esse mundo onde ela fala que é um mundo feliz, onde todos lá trabalham. É interessante também, porque muitos de nós, pelos condicionamentos de certas religiões antigas, porque o espiritismo é muito novo, e nós então pertencemos há tempos atrás a religiões, segmentos religiosos nobres, que respeitamos, é claro, mas que passavam para nós ideias um tanto diferentes daquelas que nós começamos a receber quando buscamos o conhecimento espírita, como, por exemplo, ela aqui fala que no universo infinito há mundos ilimitados, mundos que são para nós nebulosos, mas que são mundos habitados, e muitos desses mundos são mundos felizes, e lá há muito trabalho, porque nós achamos que depois de chegar a um certo patamar evolutivo, agora eu vou descansar. Não é assim que a gente costuma pensar? Puxa, já trabalhei tanto, já sofri tanto, já passei por tanta coisa, agora eu vou tirar férias, agora eu vou descansar, porque eu já alcancei um certo nível evolutivo, mas isso é uma fantasia da nossa mente, é uma ilusão, não é nada disso. Imaginemos o tédio que teríamos se nós chegássemos com tanto conhecimento, com tantas condições morais alcançadas, porque foram conquistadas com muita luta, então nós iríamos parar. Olha,
Que coisa mais entediante. Então ela diz que lá nesse mundo não há invejosos nem ciumentos. E ela diz, inclusive, que há movimento, há atividade, a vida. Mas que tipo de movimento, atividade e vida, que tipo de ocupações poderíamos imaginar um espírito da ordem da Condessa Paula, como de tantos outros que lá habitam? Ela diz que essas ocupações não trazem nenhuma fadiga. Nenhuma fadiga. E ela fala que elas se revestem, essas ocupações, elas se revestem de muitas emoções e de muitas perspectivas, e elas são variáveis e são incessantes. Olha, vejam bem, e muitas vezes ocorrem incidentes dentro daquele planejamento que foi dado por mensageiros do mais alto a esses espíritos, e muitas das vezes eles tentam cumprir aquilo que é para o qual eles estão designados, e ocorrem incidentes, e eles ali buscam, dentro da sua missão que precisam cumprir, um começa a ajudar o outro. É a colaboração, não é a competição. Um mundo como esse não existe mais aquilo que hoje é tão forte em nós. Por tudo nós competimos. Nós competimos desde das provas, do trabalho, das pessoas, do amor, até do amor. Nós queremos um amor só para nós. A gente quer que aquela pessoa só ame a nós. Amor se reparte. Amor se multiplica. Então, um espírito desse nível já alcançou esse mecanismo de entendimento já conquistado pela prática do bem que sempre exerceram. Então ela continua dizendo que essas ocupações são as missões que eles precisam cumprir, velando pelos protegidos. Nós, por exemplo, eles velam pelos seus protegidos, pelos amigos terrenos que têm a visitar, como nós. E também eles influem no mecanismo, na engrenagem fabulosa da natureza. Olha quanta coisa a refletir. Nós aqui já temos material suficiente para nós reflexionarmos, fazermos uma reflexão. A gente muitas das vezes reclama que está chovendo, que está com muito sol, que está tendo isso, está tendo aquilo, mas tudo isso está sob a coordenação de mentes que nem sequer conseguimos compreender. Começamos a ter uma pálida ideia através do estudo, mas entendamos que esses espíritos, apesar de estarem muito além de nós, eles são mensageiros do grande mestre. Eles cumprem aquilo para a qual precisam fazer, são designados. Então ela continua a dizer que tem almas sofredoras que eles vão consolar. Percebamos assim o trabalho incessante desses espíritos. E ela diz que é um vai e vem de espíritos, não de uma rua a outra, olha, mas ela fala que é de um a outro mundo. Eles percorrem espaços siderais. E segundo ela, aqui está escrito, é de uma velocidade como pensamento, que é o que, segundo Divaldo Pereira Franco, é o que há de mais veloz, é o pensamento. Então eles viajam nos universos de um mundo ao outro
cumprindo a missão para a qual foram designados. E assim eles vão trabalhando, se comunicam para realizarem aquela tarefa e ficam muito felizes quando alcançam êxitos, quando eles conseguem realizar, ter sucesso naquilo que eles investiram. Então eles começam a ajudar um ao outro quando há alguma situação, algum incidente que ocorre dentro desse planejamento. Muitas das vezes ocorre, mas eles ali estão para se ajudarem mutuamente. Quantas coisas nós temos aí que aprender, colaborando uns para com os outros, ao invés de estarmos tentando sempre ver uma pontinha de dificuldade de um, do outro, a fim de denegrir a imagem. Quanto mal isso faz a ele, a nós. Então esses espíritos que já alcançaram essa condição, eles não sentem enfado, eles não ficam enfadonhos, cansados, porque eles precisam resolver e se sentem muito felizes em estarem nessas tarefas. E ela falou uma coisa aqui no Céu e Inferno que traz para nós uma certa tranquilidade. Ela fala que atualmente a Terra, o planeta, é o magno, é o mais importante assunto das nossas cogitações. Cogitações pode ser traduzido como planos de futuro, algo que precisamos resolver. Examinamos a situação, então nós tentamos encontrar soluções das melhores possíveis para aquilo que precisamos fazer, realizar. Então, que coisa boa! Então nós temos espíritos dessa ordem, dessa magnitude, preocupadíssimos, em primeiro lugar, com o planeta Terra. E ela continua dizendo que numerosas falanges vêm e vão da Terra. Ela fala isso de afluem. Afluem quer dizer, eles vêm e voltam. E aquilo é uma constante. São milhares de espíritos. E para quê? Para auxiliar o progresso e a evolução da humanidade. Vejam como nós estamos sendo ajudados e quanto ainda somos, ou estamos, melhor dizendo, difíceis. Porque, embora todo esforço, quantas situações ainda estamos apresentando, embaraçando o progresso. Mas temos milhares já nos ajudando desde aquela época, outros, segundo Divaldo Pereira Franco, encarnando, vindo de Alcione para ajudar a nossa humanidade. Que coisa boa! Irmãos mais ajustados, mais conscientes, mais lúcidos, mais equilibrados. Aquilo que para nós é uma grande dificuldade, para eles já está conquistado, já está resolvido. Então eles já estão aí, já estão chegando. Muitos já chegaram e vão começar a aparecer onde? Em que setor da sociedade? Política, artes, todos os setores, educação, todos os setores, todas as ciências. Já começamos hoje, se nós estivermos atentos, ao invés de só focarmos no mal que acontece, ao invés da nossa mente só ver aquilo que traz dificuldade e começarmos a buscar situações que nos trazem alegria e esperança, nós veremos que há muita coisa boa acontecendo. Há muito amor, não o amor interesseiro, mas o amor incondicional já começa a raiar em nosso planeta.
E esses muitos estão no anonimato. Eles não são artistas maravilhosos, lindos, sem uma ruguinha, não. São espíritos que já estão trabalhando anonimamente. E muitos estão reencarnados em cidades muito pequenas, muito simples, em lugares muito pobres, onde farão a diferença. Então, meus irmãos, isso tudo nos traz uma grande alegria, e a luz da esperança é preciso que brilhe em nossos corações, para que nós possamos assim colaborar com a regeneração do nosso planeta, da nossa humanidade, porque ela aqui fala que isso importa aos desígnios da providência, que ocorra a regeneração do planeta Terra. E ela fala: não me julgue como uma espectadora desta grande empresa. Não estou ali sentada numa poltrona observando tudo. Não, ela diz, isso me envergonharia. Ser ociosa, ficar só observando, isso para ela, para os seus sentimentos nobres alcançados, traria uma vergonha, segundo ela. E ela diz, uma vez que todos trabalham, e essa importante missão também me é designada, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Dica para nós: seja qual for a missão que temos a cumprir, por mais simples, humilde e pequenina aos nossos olhos, nós devemos levar em consideração isso que nós ouvimos aqui. Nos esforçarmos, fazermos o melhor de nós, dentro daquilo que, mesmo que alguém não compreenda, que alguém julgue, que alguém tente fazer-nos achar que aquilo é pequeno, não importa. Segundo Madre Teresa de Calcutá, grande espírito também, ela fala uma frase que eu adotei, que eu achei tão importante para mim, que eu sempre me preocupei muito com o outro. E será que vão pensar isso de mim? E será que vão gostar? Sempre achei que eu tinha que estar agradando. Aí um dia eu ouvi uma fala de Madre Teresa, ela falando assim: nunca foi entre você e o outro, sempre foi entre você e Deus. Isso muda tudo. Muda tudo. A gente começa a perceber que a questão é consciencial. É a minha consciência que eu tenho que estar dando conta, porque é com ela que eu vou estar sempre. É com ela que eu vou estar sempre. Então, meus irmãos, ela fala assim, um outro parágrafo, ela fala uma coisa muito importante. Não foi sem labores que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. Foi de graça? Foi um condão mágico que tocou na cabeça dela e a partir de agora eu sou espírito nobre? Não. Ela fala, não foi. Então ela falou que ela ficou ciente de que a última encarnação, a última existência aqui, por mais meritória e feliz que tenha parecido aos outros olhos, ela falou, não era por si só tanto assim suficiente para me trazer para este ambiente de luz, de trabalho no bem, de coisas que nós não conseguimos imaginar, porque a nossa altura, a nossa estatura moral é daqui para baixo. Eu não sei o que tem para lá para cima. Eu posso ter algumas ideias? Posso, de acordo com os livros que nós podemos ler. Então ela fala que em várias existências passei ela por provas de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Então ela teve provas árduas, até ela vir na condição de condessa,
e passar na prova de ser uma mulher rica, linda, saudável. É tudo aquilo que todo mundo almeja, né? A maioria de nós se perguntar o que é felicidade? Riqueza, beleza, juventude, saúde. Geralmente é natural que nós possamos dar essa resposta, muito natural. Digamos que grande parte, a grande maioria, é natural, porque é assim que nós encaramos. Mas olha o que esse espírito fala. Ela fala que ela precisou, antes de ter essa existência como condessa, porque era uma existência que para ela fala que era a mais difícil, a mais perigosa, porque nós espíritos somos testados em muitas coisas, e em muitas coisas nós conseguimos superar. Aí a gente fala, oba, consegui. Mas quando nós passamos pela prova da riqueza, junto com a beleza, junto com a saúde, dificilmente nós conseguimos. Mas podemos conseguir, porque ela é um exemplo vivo para nós. Ela diz que para ela triunfar, ela precisou passar por todas essas existências muito pobre, com muitas dificuldades de toda ordem. Imaginemos então, doenças difíceis, muitos filhos, abandonos do cônjuge. Imaginemos aquelas coisas mais difíceis que nós conhecemos. Ela passou por tudo isso, foi enfrentando e foi se depurando. Isso é depurar-se. Depurar-se não é reclamar, não é ficar murmurando, ai como eu sofro, como se nós fôssemos vítimas. Não é nada disso. Muitas das vezes, até eu estava conversando com uma grande amiga minha hoje à tarde, e ela estava falando assim, pois é, Ana, às vezes a pessoa vê uma outra pessoa, um outro ser, passando por uma situação de grande penúria. E a nossa inaptidão de raciocínio moralizante logo diz assim, tá passando por isso, porque fez muita coisa no passado. Nós espíritas, né? Quando nós não fazemos uma reflexão e não temos vivência no bem, que é o quarto passo, ler, estudar, reflexionar e ter vivência no bem, porque aí você põe na prática aquilo que você aprendeu. Aí você vai ver se aquilo dá certo mesmo. Como dá certo, aquilo começa a te transformar de dentro para fora. Bom, então essa minha querida amiga, ela estava falando assim, pois é, às vezes nós vemos aquela pessoa, julgamos, logo falamos assim, deve ter feito muita coisa errada, olha só, está vivendo essa situação. Aí você olha aquela pessoa andando com uma roupinha muito simples, asseada, muito organizada, mas sofrida, com muitos filhos para criar, sozinha. Aí nós logo julgamos, deve ter feito muita coisa no âmbito do casamento, abandonos e etc e tal. Então ela estava falando, nem sempre. Às vezes aquele espírito pediu para passar por essa prova, não é expiação, é prova. Ela pediu para ela conseguir impregnar-se, vamos colocar assim, impregnar-se de experiências e de fluidos bons, saudáveis, fortalecedores para passar pela experiência da riqueza. Porque a mais perigosa, está no livro dos Espíritos isso. A mais perigosa, não que não seja perigosa a pobreza, a miséria, porque nós podemos nos revoltar, nos rebelar, mas se nós soubermos aproveitar, será de grande valor para cada um de nós. Aí foi o que ela fez, ela se experienciou, ela se depurou, se autoburilou, naquelas condições difíceis, muitas existências, ela que fala, para que ela pedisse ao Pai Celestial
ao Altíssimo, a mais perigosa de todas. Aí ela coloca 2 pontos, aí vem a explicação. Depois de uns 2 pontos, geralmente vem a explicação do que foi dito, né? A da fortuna e bem-estar materiais. Um bem-estar sem sombras de desgosto. E ela falou: nessa consistia o perigo. Antes de o tentar, quis sentir-me assaz forte para não sucumbir, porque ela sabia que era o teste de fogo como espírito imortal que ela e todos nós somos. Então ela continua aqui para finalizarmos. Ela fala para todos nós que trabalhamos: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Ah, que coisa boa ouvir uma coisa dessa. Quando a gente se sentir sozinho, pensemos na Condessa Paula. Quando a gente sentir aquela dor de amor, aquela dor de solidão, aquela dor de desespero, Condessa Paula, pensemos nela. Se ela não puder, ela pessoalmente ajudar, tem uma pleiade de espíritos que virão. Então ela fala: eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações. Sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Ao contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Olha que beleza. Ela é o exemplo vivo disso. E às vezes a gente reclama. Não estou falando nós aqui, meus irmãos. Estou me referindo de um modo geral, em termos de humanidade. Estou julgando, não. Estamos só fazendo uma reflexão. Muitas das vezes nós nos perdemos o temperamento, aquele bom humor, que é tão bom a gente ser uma pessoa bem-humorada. Como é triste sermos mal-humorados, não é? É tão bom, mesmo tendo dificuldades financeiras, mesmo tendo dificuldades no campo físico, tenhamos bom humor, tenhamos a fé robusta, estejamos em prece. Então ela continua falando aqui: como eu, tereis também a vossa prova da riqueza, mas não nos apreceis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, essa história da nossa irmã é muito interessante, porque é um exemplo para todos nós que estamos aí atravessando momentos difíceis de todo tipo, ordem moral, social. Estamos aí nos deparando com desconstruções de valores que já estavam estabelecidos, nos deixando um tanto tranquilos. Algo ocorre e começa a cair os tijolos dessa construção. Mas tudo isso é para o nosso bem. É para que nós possamos, assim, nos autoavaliar. E quem sabe não temos muito a mudar dentro de nós. Essas desconstruções, muitas das vezes, ocorrem para nós fazermos reflexões e buscarmos encontrar em nós, porque habita em nós a grande luz, porque somos filhos de Deus, habita em nós o amor. Então, tentemos, dentro da nossa condição, sempre orar, pedir a Deus, ficar em clima de prece. Clima de prece não é nós nos mantermos o tempo todo falando: meu Deus do céu, me ajude, por favor. Não é isso. Um clima de prece é você olhar aquilo que acontece consigo mesmo e com o próximo com uma ótica, uma visão mais ampliada.
E aí buscar lidar com aquela situação de maneira mais próxima, vamos colocar assim, de Jesus. Ao invés de nós nos revoltarmos, querermos ser juízes, isso está certo, isso está errado, isso só vai nos atrapalhar a caminhada. Busquemos olhar tudo com amor, aceitando o próximo como ele é, como ele está no momento. Segundo Francisco Cândido Xavier, ele fala que nós não podemos exigir nada do próximo, nós temos que aceitá-lo como ele é. Agora, ele falava assim, mas de mim, eu ordeno que eu seja melhor hoje do que fui ontem. É fácil? Não. Porque nós encontramos em nós as maiores dificuldades. As maiores dificuldades não estão no outro, está em nós. Mas nós podemos ir adiante, avançar. Tem muitos irmãos tentando nos ajudar. Muitos irmãos estão preocupados conosco individualmente, em termos familiares, em termos de cidade, em termos de bairros, em termos de países, em termos de planeta. Não devamos esquecer desses irmãos superiores. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada. Muita paz.